Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? O Senhor é bom, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque não existe outro semelhante a Ti, antes de Ti nunca existiu, depois de Ti não haverá. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim. Tudo começa em Ti, Senhor. Tudo passa por Ti. E tudo converge para Ti. Deus, que essa noite, Deus, seja uma noite de revelação daquilo que está no Teu coração. Pai, que nessa noite, Deus, nós possamos ser profundamente tocados por Ti. E que a Tua palavra, Senhor, venha nos alcançar. Porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela não muda. Ela por si só já carrega a bênção. Mas nessa noite que o nosso entendimento, ó Pai, possa ser renovado mediante tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Pai, sobre esse lugar, Pai, nós queremos liberar, Deus, tudo aquilo que está no Teu coração. Pai, começa a ministrar no coração de cada pessoa, Deus, aquilo que cada um, Pai, tem em particular. Talvez pessoas chegaram aqui nessa noite com realidades tão diferentes, mas Tu és o Deus, Pai, que conhece o nosso interior. A Tua palavra nos diz que o Senhor conhece a palavra antes mesmo dela sair à boca. Por isso, Pai, nessa noite, que o Senhor possa, Deus, ministrar aos nossos corações, a começar por mim, e que nós possamos, ó Deus, receber, ouvir e entender aquilo que o Senhor tem falado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, igreja? Amém? Deus é fiel. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que só tem uma aqui, vamos passar para cá para a gente ficar todo mundo junto ali. Jonatas vai continuar com a gente aí fazendo o ambiente para que o Senhor possa liberar a Sua palavra sobre as nossas vidas nessa noite. Meu Deus, desculpa, gente. Desculpa, não precisa tirar não, Denis. O Mateus me deu uma informação importante aqui. A gente tem o pessoal que está assistindo aqui, tem o pessoal também que está online. Quero te dizer, querido, que Deus que vai falar aqui com quem está presente, vai falar com você que também está aí nos ouvindo. Tá bem? Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. O que você precisa para Deus te usar? O que você precisa? O que você necessita que Deus faça na sua vida para que Ele possa te usar? Pergunta para quem está do seu lado aí, o que você precisa para que Deus possa te usar? Quero compartilhar com você um texto que você conhece muito bem, mas durante esses dias tem saltado assim à minha vista. É um texto muito interessante. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. Tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens, mas hoje o Senhor tem algo particular ao meu e ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso,
partiu Jesus para o outro mar, ao outro lado do mar, o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Presta atenção nesse versículo. E a Páscoa, que era a festa dos judeus, ou seja, um acontecimento muito importante, estava próximo. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Fala para quem está do seu lado assim: Jesus sempre sabe o que fazer. Jesus, ele não tem necessidade de nada. Fala para quem está do seu lado assim: essa é uma noite que de repente ele está provando você, mas fica tranquilo, porque ele sabe o que fazer. E aí, vamos continuar onde eu parei? Versículo 6, né? E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros, ou talvez na sua Bíblia aí, 200 denários de pão, não lhe bastariam para que cada um deles tomasse um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: mas está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quando eu leio esse versículo, na minha mente já funciona assim, que não era um peixe grande, né, Denis? Era um peixinho. Era um peixinho. Tanto é que eles falam assim: o que é isso para essa tamanha multidão? Tem 5 pães e tem 2 peixinhos. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando eles estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez eu te agradeço. Ministra, Senhor, os nossos corações, porque precisamos ouvir a tua voz. Que essa noite seja uma noite de respostas. Que essa noite seja uma noite, ó Pai, de ouvirmos o Senhor falar, não, Pai, com interferências, mas que possamos te ouvir claramente. E que possamos sair daqui, Pai, entendendo que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto é um texto assim, acho que talvez um dos textos clássicos, né, da Bíblia Sagrada, talvez do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Talvez um texto que, se a gente comparasse com o Antigo Testamento, é um dos mais conhecidos no Novo Testamento. É um texto que
de tamanha importância, ele é mencionado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um abordando de um ponto crucial aquilo que Jesus fez em um determinado dia. E quando eu olho para esse texto, eu olho para mim e para a sua vida como um momento de grandes oportunidades, porque todos os dias na minha e na sua vida se levantam adversidades, não é? Situações que não estavam ali prescritas e nem muito menos planejadas para que acontecesse. E quando a gente olha, a gente começa a perceber que o texto começa dizendo que depois disso, depois do quê? Depois de algumas coisas terem acontecido, depois de alguns milagres terem sido realizados, depois de algumas pessoas terem sido alcançadas, a Bíblia fala que Jesus ele desce, né, da onde ele estava e começa a ministrar às multidões. E a Bíblia fala que enquanto as multidões estavam ali esperando receber algo da parte de Jesus, Jesus estava ministrando a palavra, e aquele povo estava recebendo não somente aquilo que era necessário para o seu corpo físico, mas aquilo que era necessário para algo muito mais à frente, que era a vida eterna com Deus. E enquanto Jesus estava falando, a Bíblia fala que uma grande multidão estava seguindo ele, até aí nenhuma novidade, porque aonde Jesus passava, sempre a multidão o seguia. Só que dentro da multidão existem várias motivações diferentes. Dentro de uma multidão, às vezes as pessoas querem estar ali apenas por estar. Às vezes numa multidão tem um grupo que anda mais próximo porque tem mais conhecimento e mais intimidade com a pessoa que vai à frente, não é assim? Dentro da multidão sempre havia aqueles que tinham necessidade de uma cura, da manifestação de um milagre específico. E dentro dessa multidão tinha um grupo que tinha uma necessidade. Era a necessidade de saciar a sua fome. E interessante que Jesus ele está ali dando algumas lições. Jesus ele chega para os discípulos depois de ter, manifestado alguns milagres já. Era um momento crucial, porque era um momento em que talvez atestaria ali o ministério de Jesus, não perante Deus, mas perante os homens, porque eram os dias que antecipavam a Páscoa. E a Páscoa nós sabemos que é uma festa que para os judeus representa, a libertação do cativeiro egípcio, aonde nós já conhecemos lá, que Êxodo nos relata muito bem, que no dia em que se celebrou a Páscoa, o povo teve direito à libertação. Jesus estava ali ouvindo o relato que as pessoas o traziam, e dentro da multidão a gente ouve perspectivas muito diferentes. Tem sempre aquele que está ali porque ele vê algo que pode acontecer. Assim é também numa igreja. Existe dentro da multidão aquele que está ali por causa da presença da pessoa que está ali. E sempre existe dentro da multidão aquele também que é o observador, e que todo tempo está ali simplesmente para notar o que vai acontecer. Em qual grupo você se encontra nessa noite? Jesus ele estava ali ouvindo o relato que as pessoas traziam para ele. E aí quando a gente começa aqui a mencionar e vislumbrar em cima desse texto, o versículo 5 diz que Jesus ele levanta os olhos e ele começa a olhar a multidão de uma perspectiva diferente. Interessante que Jesus, ele levantando os olhos, a Bíblia fala que ele olha e vê aquela grande multidão. E aí, um dos seus discípulos, Filipe, chega para Jesus e dá um relatório. Filipe era um cara bem racional, aquela pessoa que a gente costuma dizer
que é realista, que fala ali a verdade na cara e fala assim: Jesus, a multidão está te ouvindo muito tempo. As pessoas saíram de vários lugares para presenciar essa cruzada. Talvez se eles saírem daqui muito tarde, talvez eles nem conseguirão chegar nas suas casas. Faz o seguinte, vamos despedir logo essa multidão. Porque quando nos deparamos com situações adversas na nossa vida, a primeira reação que nós temos, no geral, é fazer o quê? Querer se livrar do problema. E ali, ele dá um relatório, dizendo para Jesus o seguinte: Jesus, 200 dinheiros, 200 denários, eu conheço de conta, eu conheço de matemática. E o denário era uma moeda que definia um dia de trabalho. Ou seja, ele estava falando mais do que a metade do ano de trabalho de uma pessoa normal não seria suficiente para alimentar essa multidão toda. Talvez a decisão mais sensata nesse momento era que nós despedíssemos a multidão, mandássemos eles para longe, porque aquilo que nós viemos fazer até agora, nós já cumprimos. O povo já ouviu a palavra, o povo já foi ministrado, mas manda que esse povo agora vá procurar a solução, cada um para o seu problema. E aí o texto começa dizendo o seguinte: e um dos seus irmãos, André, irmão de Simão Pedro, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Talvez na sua vida hoje, se você olhar para dentro de você, a perspectiva que você tem é que você não tem nada diante de Deus. Você não tem o que oferecer para Deus e nem para ninguém. Mas eu quero te dar uma boa notícia: não há ninguém que vá na direção de Jesus que não tenha nada para oferecer. Deus sempre tem algo. Deus sempre tem algo para revelar a sua vida. Deus sempre tem algo que você ainda nem ouviu. A Bíblia fala lá em Coríntios, no capítulo 2, se não estou enganado, 1 Coríntios, versículo 8, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero te fazer a pergunta mais uma vez: o que você precisa para Deus te usar? O que você precisa para Deus te usar? Talvez a perspectiva do discípulo André é a mesma a perspectiva sua. Tem aqui um rapaz que tem 5 pães, tem 2 peixes. Mas aquilo que para você é pouco, querido, nas mãos de Jesus é o mecanismo e o combustível para Ele fazer um milagre na sua vida. Talvez aquilo que para você é pouco, para Deus é o necessário. Aquilo que para você é pouco, para Deus é o suficiente. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Interessante que quando a gente olha para a Bíblia e a gente começa a meditar, e a Bíblia ela vai se relacionando, né, dentro dela mesma e nos exemplificando. A gente olha lá na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 11, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, não é assim? Outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres. E quando a gente olha a palavra, a Bíblia diz que porque dele são todas as, por ele e para, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós viermos a ser, vem dele, passa por ele e converge para ele. Não sei se você está entendendo isso aqui nessa noite. Tudo que você precisa, tudo que você necessita,
Tudo que você aguarda já está com você, porque não há ninguém que venha até Jesus e não tenha recebido algo. Tudo começa nele, tudo passa por ele, e tudo para ele retorna. Tudo que você precisa está nele, tudo que você precisa vem dele, e tudo que você precisa volta para ele através da sua vida. Mas em que posição você está? Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Filipe, ele tem uma perspectiva. Senhor, se nós fôssemos convergir isso aqui em obra, em moeda, 200 denários não daria. Mas existe um outro discípulo que ele vai dentro da multidão procurar aquilo que era necessário para que Jesus pudesse realizar um milagre. Eu vi uma frase muito interessante lá no sul quando eu fui, que tudo aquilo que Deus, ele era de precioso, de riqueza na terra, ele escondeu. Você pode perceber que o ouro está debaixo da terra, não é assim? O petróleo está debaixo da terra, as fontes de água mineral estão debaixo da terra, mas tudo aquilo que é importante para mim e para você, ele colocou dentro de nós. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele está dentro de... Então tudo aquilo que nós precisamos já está dentro de nós. Basta que nós venhamos a olhar para tudo aquilo que Deus já fez e tem feito através das nossas vidas. O que você precisa? Deus, ele é especialista em nos levar a lugares altos na presença dele. Mas esses lugares necessariamente nos levam a lugares de desafios. Porque nesse acontecimento Jesus tinha exatamente o controle de toda a situação, daquilo que ele podia fazer. Mas a Bíblia fala que Jesus faz a pergunta aos discípulos para os provar. Ser provado por Deus, querido, é um privilégio. Ser provado por Deus é uma dádiva. Por quê? Porque depois desse momento o Senhor se revela a nós. Interessante que para a multidão aquilo que era importante era o alimento natural, o alimento físico. Mas para Jesus o que era importante era aquilo que estava sendo construído dentro da vida de cada um através da palavra. Quando a gente busca em Deus aquilo que realmente é importante, ele se revela a nós de uma forma especial, amém ou não? Está aqui um rapaz, Senhor, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Qual é a sua pergunta? O que você tem perguntado para o Senhor durante esses dias? Senhor, eu queria tanta coisa, eu queria estar em tantos lugares, eu queria fazer tanta coisa para Ti. O Senhor está dizendo para você nessa noite que aquilo que você precisa já está dentro de você. Aquilo que você espera, na realidade já aconteceu, porque o reino de Deus está dentro de nós, amém ou não? Foi Ele mesmo que deu, cada um segundo o seu propósito. Para quê? Para o exercício do ministério do corpo de Cristo. Mas tudo vem dele, tudo passa por ele, tudo converge para ele. Interessante que se você pegar 5 pães e 2 peixes, formam um número muito interessante, né? Que a gente costuma dizer, é onde a Bíblia se revela como o número 7, o número da totalidade, o número da perfeição. E quando a gente olha para esse número específico, o número 2, eu fiz algumas perguntas a Deus ontem, estava meditando, Senhor, por que do número 2? O número 2 geralmente a Bíblia define como um número do testemunho. A Bíblia fala que
aonde estão ali 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele ali se faz presente. É um número que revela a presença do próprio Deus. Por quê? Jesus, ele é aquele que é a segunda pessoa da Trindade. E quando nós pegamos aquilo que ele nos dá e unimos com aquilo que nós precisamos, que necessariamente é a presença dele, são os ingredientes necessários para que o milagre aconteça na minha e na sua vida. Mas necessário é que nós estejamos nele. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em João capítulo 15. Olha o que Jesus está falando. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, o que acontece? Ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos as varas. Dele vem todas as coisas, ele mesmo deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, tudo vem dele. Agora, quem está nele e ele em vós, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem ele nada nós podemos fazer. Volta comigo agora para o capítulo 6. Preste atenção, versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. Sabe o que eu identifico aqui com essa frase? Que existem milagres na minha e na sua vida que ainda não aconteceram porque falta organização da nossa parte. Primeiro, em procurar aquilo que nós temos para oferecer para o Senhor. Segundo, trazer para o Senhor. E terceiro, quando entregamos para Ele, ouvimos a sua voz de comando. E a sua voz de comando naquela situação foi: manda o povo se assentar. Imagina, querido, no meio da multidão, as pessoas já tinham ouvido Jesus falar, talvez por horas ali. As pessoas estavam famintas. Organizar aquela multidão era um desafio para as pessoas, era um desafio para os discípulos. Mas Jesus falou assim: olha, manda eles se assentarem. E aí a Bíblia fala que havia muita relva naquele lugar, mas assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Imagina, 12 pessoas, 12 discípulos, para organizar um grupo de quase 5.000. Será que foi fácil? Eu acho, Denis, que essa organização durou horas, né? Imagina, o cara levanta, aí a mulher senta, o cara levanta. Quando a mulher e o homem sentam, as crianças saem correndo, porque ainda tinha as crianças. Ó, senta aqui. Em Lucas, se eu não estou enganado, a Bíblia fala que ele mandou organizar de 50 e 50. Ó, fica 50 aqui, fica 50 ali, fica 50 lá. Querido, tem coisas na minha e na sua vida que para Deus realizar,
precisa primeiro que nós nos preparemos para o milagre, amém ou não? Duas pessoas entenderam aqui. Tem coisas que só vão acontecer na minha e na sua vida se nós nos organizarmos para o milagre, amém? Os discípulos estão ali organizando a multidão. E talvez Felipe estava lá fazendo conta. Cara, 200 denários não dá, imagina 5 pães, 2 peixes, o que esse cara vai fazer? 5 pães, 2 peixes. Mas vamos lá, o que mandou a gente organizar a multidão. Meu irmão, ó, segura a onda aí, senta aí. Ô, você, ô menino, fica quieto, senta aí. 5 pães e 2 peixes. Mas olha o segredo, querido, que acontece. Que quando Jesus pega os pães, a Bíblia fala que antes dele tomar qualquer providência, o que ele faz? Ele agradece. A gratidão libera a bênção de Deus. A gratidão libera o favor de Deus. Talvez na minha e na sua vida a gente para somente para reclamar. Ah, Senhor, eu estou assim, estou assado. Ah, Senhor, eu queria tanto ter uma casa, Deus te dá uma casa. Ah, Senhor, agora eu quero uma casa maior. Ah, Deus vai lá te dar uma casa maior. Ah, Senhor, eu queria um carro, Deus te dá um carro, mas daqui a pouco aquele carro não é suficiente e você sempre necessita de algo mais. Eu quero te falar uma coisa: aquilo que você precisa está dentro de você, e você precisa de Jesus. Começa a organizar algumas coisas na sua vida. Começa a organizar e a gerenciar aquilo que Deus tem te dado. Nós ouvimos uma palavra aqui no domingo falando exatamente sobre isso. Jesus estava ali na casa de Marta e Maria. Maria estava ali ouvindo o que Jesus tinha para falar naquele momento. Marta estava ocupada nos seus muitos afazeres e não tinha nenhum tipo de problema. Trabalhar não, mas aquele momento era o momento de ouvir a voz de Jesus. Sabe por que você está aqui agora, querido? Porque você parou tudo para ouvir o que Deus tem para falar na sua vida. Eu quero te dizer, se você parou para ouvir, eu tenho a certeza absoluta que você vai ouvir a voz dele nessa noite. Jesus, ele mandou os seus discípulos organizarem aquele povo. Talvez foi o maior desafio deles. Mas aquilo que eles tinham, eles já tinham entregado nas mãos dele. O que você tem que falta colocar nas mãos de Jesus? O que você tem que você pode depositar nas mãos de Jesus? Quando Jesus, ele parte o pão, e esse é uma situação que os discípulos vão conhecer muito bem, porque não sei como Jesus fazia, mas devia ser uma forma diferente de partir o pão, porque quando Jesus morre, ressuscita, encontra os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam ali o tempo todo conversando com ele, sem saber que estavam na presença de Jesus. Mas quando Jesus parte o pão, eles reconhecem e dizem: é Ele. Sabe o que eu aprendo aqui? E quando Jesus reparte o pão, esse é o momento em que nós devemos nos atentar para as coisas simples do reino de Deus. Um abraço que você dá em alguém, o que você tem para Deus te usar? Uma ligação que você faz, a mão que você estende, o que você tem para Deus te usar? Naquele dia, os discípulos, eles estavam presos em tantas coisas, mas quando Jesus dá uma voz de comando, eles param tudo o que estão fazendo para organizar o local do milagre. Esse é um tempo que talvez você não precise fazer mais coisas para Deus. Talvez você vai ter que parar até de fazer algumas coisas para organizar o lugar do milagre. Os discípulos estavam ali naquilo que nós entendemos que era uma escola de milagres. Uma escola, por quê? Porque tudo dependia da sua obediência.
Se os discípulos pegassem aqueles 5 pães, e olha só, presta atenção que alguém vai entender isso aqui. Se você pegar o que você tem e decidir agir da sua forma, talvez você consiga resolver algum problema. O que eu quero dizer com isso? Se eles pegam os 5 pães e dá ali cada um para uma pessoa um pão, eles momentaneamente resolveriam um problema, sim ou não? Talvez de 5 pessoas, de 7 pessoas, e o restante ficariam todos sem a provisão. Mas quando eles pegam os 5 pães e colocam nas mãos de Jesus, eles estão dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, a partir daqui agora, a responsabilidade não é mais nossa. Nós estamos aqui simplesmente para ouvir a tua voz. Nós estamos aqui simplesmente para fazer aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso respeito. Eu quero dizer para você nessa noite: pega o que você tem, querido, e coloca nas mãos de Jesus. Pega o que você tem e deposita nas mãos de Jesus. Você já tentou tantas vezes fazer da sua forma. Você já tentou tantas vezes dar o seu jeito. Você já pensou tantas vezes em fazer da forma que você acha que é melhor. Mas do jeito que você acha que é melhor, você não consegue resolver aquilo que só Deus pode fazer. Do jeito que você acha, do jeito que você age, do jeito que você veio até hoje, não vai resolver aquilo que só Deus pode fazer. Porque questões espirituais não se decidem com decisões naturais. 200 denários, Senhor, olha só. Se o Senhor pegasse 200 denários, nem assim ia ser suficiente. Mas se você pegar aquilo que você tem e colocar nas mãos do Senhor, o Senhor pode realizar o milagre. Ah, Senhor, eu queria tanto que o meu pai se convertesse. Eu queria tanto que o meu amigo se convertesse. Ah, mas eu queria saber pregar, eu queria saber falar. Querido, você sabe compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida? Começa a falar. Você sabe orar? Comece a orar. Você sabe chorar? Você sabe abraçar? O que você tem para Deus te usar? 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, a Bíblia fala que ele erga os céus e começa a dar graça. E depois que ele parte o pão, ele entrega aos discípulos, porque ele mesmo deu. Deus vai te usar dentro daquilo que ele já te chamou para fazer. Mas é necessário ouvir a voz de Deus, o comando de Deus, e ser rápido em obedecer. Sabe por que às vezes a gente perde a bênção que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas? Porque a gente até ouve, mas a gente não é rápido para obedecer. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Fala para quem está do seu lado assim: seja rápido. Às vezes a gente ouve uma palavra, às vezes a gente ouve uma voz de comando, às vezes a gente ouve algo liberado do altar. E aí você sabe que para Deus trabalhar na sua vida, talvez a decisão que você tem que tomar hoje é ligar para alguém e pedir perdão. E aí você espera chegar em casa para tomar essa decisão. E até chegar em casa, a Bíblia fala que quando a semente ela não cai num terreno fértil, o que acontece? Ela morre. A semente é a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus e Deus libera algo em direção à sua vida, seja rápido. Porque daqui até você pensar na execução, o diabo ele pode gerar dúvida no teu coração. Quando Jesus libera os pães, a Bíblia fala que ele repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. Porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é em abundância. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Interessante, quando Paulo
ele escreve aos Coríntios, e nessa questão de semente ele fala o seguinte, que Deus ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. Por quê? Porque Deus é um Deus supridor, amém ou não? Deus sempre dá aquilo que nós precisamos. Mas sabe por que tem pessoas que têm sementes para entregar? Porque elas semeiam. Ele é um Deus que é supridor, mas Ele é um Deus também que coloca semente. Tem coisas na minha e na sua vida que vão passar pelas nossas mãos, mas não são para as nossas vidas. Poxa, Patrícia, que é isso? Sério? Tem coisas que vão passar pelas nossas mãos para que a gente possa abençoar outras vidas. Jesus pega, parte o pão para os discípulos e os discípulos repartem para a multidão. Jesus pega, parte o pão para os discípulos e eles repartem para a multidão, porque tudo aquilo que nós precisamos já está conosco, amém ou não? Quem está entendendo? Os discípulos começam a repartir. Eu não sei como aconteceu isso. Eu sei que aconteceu depois de Jesus ter dado graça, mas eu não sei se eles partiram tudo e ao ponto que as pessoas iam pegando e iam multiplicando. Eu não sei se eles puxavam e o pão aumentava. Eu não sei. Uma coisa eu sei, que quando eles pegam aquilo que vem das mãos de Jesus, o milagre ele se torna abundante no meio daquele povo. Só que Deus ele não nos dá nada para que nós venhamos desperdiçar. O apóstolo Paulo ele diz lá, quando ele escreve aos Coríntios, que Deus é quem libera os dons para cada um segundo aquilo que lhe apraz, ou seja, para um propósito específico, definido. Deus tem algo para fazer através daquilo que Ele te deu. Fala para quem está do seu lado, Deus tem algo específico para fazer através daquilo que Ele te deu. E fala para ele assim, mas Ele não vai parar em você. Às vezes a gente acha que é uma carga muito grande fazer a vontade de Deus, querido. Não é, é um privilégio. Porque Deus não para em você. Se você não corresponder àquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, Deus usa outra pessoa. Outros já viram isso acontecer. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, querido, que nada daquilo que Ele te deu vai se perder, amém ou não? Nada. Os discípulos começam a repartir o pão que foi dado por Jesus. E aí eu começo a entender aquilo que está lá na sequência do texto. Depois que Jesus multiplica o pão, depois que Jesus multiplica o peixe, a multidão fica eufórica. Eu não vou ler o texto todo, né? Porque há uma sequência de fatos. Jesus anda sobre o mar e tal. Só que lá na frente ele começa a se revelar às pessoas dizendo o seguinte: vocês vêm até mim só por causa do pão que perece. Os vossos pais andaram no deserto e comeram do pão que descia. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Quem beber de mim nunca mais terá sede, porque tudo aquilo que você precisa, eu já te dei, eu já coloquei na tua mão. Querido, tudo aquilo que você precisa é da presença do Senhor na sua vida. Jesus é o pão porque Ele deseja estar conosco todos os dias da nossa vida. Para de colocar empecilhos para fazer aquilo que Ele já liberou sobre você. Deus tem algo muito específico através da sua vida. As pessoas que têm que ouvir do Evangelho através da sua boca não vão ouvir através da boca do pastor, nem da minha boca, vai ouvir através da sua boca. Porque tudo aquilo que você precisa para Deus te usar, Ele já te deu. Ele já te deu. Coma desse pão, beba dessa água. Sabe por quê? Através do exercício do seu ministério, as pessoas vão reconhecer que a presença de Deus na sua vida é verdade. Porque depois que eles partem, as pessoas comem e sobram aqueles 12 cestos, eles trazem para Jesus.
E ali acontece o testemunho. Qual o testemunho? Eles olham e dizem: este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. Existe algo no coração de Deus, para mim e para a sua vida, que precisa da nossa resposta. Precisamos ser rápidos. Precisamos ser rápidos. O que tem alimentado a sua alma? O que tem alimentado o seu espírito? Ele é o pão da vida. Quem vai a Ele não tem necessidade de nada. E a vontade do Pai, acompanha aí, versículo 39, que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca. Versículo 37, o que diz o versículo 37? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus é um Deus que dá pão ao que come, mas Ele também é aquele que dá semente ao que semeia. Ele dá pão ao que come, mas Ele dá semente ao que semeia. Nessa noite o Senhor te convida a ser não somente um consumidor da palavra, consumidor da comunhão, consumidor, de tudo aquilo que o reino pode proporcionar, mas Deus está te convidando a ser também um provedor. Ele dá pão ao que come, Ele dá semente ao que semeia. Eu quero te convidar a você ficar de pé nessa noite. Nós já estamos terminando. Mas é necessário, para que nós venhamos a fluir, que nós estejamos nele, porque toda vara que está nele dá muito fruto, porque sem ele nada nós podemos fazer. Sem a presença dele nas nossas vidas, nada nós podemos fazer. Sem a presença dele, nós somos fadados a viver uma vida de cansaço, de enfado. Porque quando a gente tirar os olhos de Jesus, a gente começa a fazer aquilo que a nossa própria consciência manda. E muitas vezes o nosso coração nos dá direções que não são direções determinadas por Deus. Se você hoje ouviu a voz de Deus, seja rápido em atendê-lo. Seja rápido, seja rápido. Não deixe para amanhã, seja rápido em atendê-lo. O Senhor deseja fazer algo através da sua vida, querido. Amém ou não? Jesus, Ele libera uma palavra e as pessoas, eles ficam atemorizadas, talvez ali sem chão. Eles tinham acabado de presenciar um milagre. Jesus dá uma advertência. Eu quero te dizer algo nessa noite. Não adianta você se esconder da vontade de Deus. Aonde você for, Ele te acha. Aonde você estiver, Ele te encontra. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz o seguinte: Senhor, Tu me sondaste, Tu me conheces. Tu conheces o meu deitar, Tu conheces o meu levantar. De longe, Senhor, Tu conheces os meus pensamentos. Ainda a palavra não saiu na minha boca, mas Senhor, tudo Tu já conheces. Se eu subir ao mais alto céu, ali o Senhor já está. Se no mais profundo do mar eu fizer a minha cama, ali o Senhor está também. Se eu subir a alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, a Tua destra me susterá. Não tem como fugir do Senhor. Para de fugir, querido, daquilo que Deus tem falado para você. Para de fugir. O Senhor vai te usar com aquilo que você tem. O Senhor vai te usar com aquilo que você tem. O Senhor vai te usar com aquilo que você tem. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite?
Olha o que diz o versículo de número 60. E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é essa palavra, quem pode ouvir? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas se há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E desde então muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Não se esconda dele, se esconda nele. Não corra dele, mas corra para Ele. Hoje o Senhor está liberando uma palavra em direção à sua vida, dizendo: tudo aquilo que você precisa já está com você, porque Ele mesmo deu. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus é um Deus que responde respostas. Qual resposta você está disposto a dar para essa palavra nessa noite? Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos.